olá, hoje segunda-feira, 25 de setembro de 2017, mais uma semana começando e a gente daqui a postos para deixar você bem informado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você de Itabuna, você também de Ilhéus que acompanha a nossa programação pelo canal 3 da TVC e claro também através da internet, nosso site tvi.tv.br. Obrigado mesmo pelo carinho de sempre da sua audiência. Aqui no Cidade Já você tem informações sobre o tempo, sobre o trânsito, as cotações e claro as primeiras informações, primeiras notícias do dia aqui comigo. Eu sou Oswaldo Nascimento, eu convido você para mais essa semana. A gente tem muita informação e é claro a gente bater um papo, porque sempre de segunda a sexta-feira estamos aqui conversando sobre temas importantes. Temas esse que nós aceitamos sua sugestão, é isso mesmo. Você pode mandar a sua sugestão tanto de reportagem como também de um tema para a gente conversar aqui nos nossos estúdios. A gente está sempre conversando sobre temas relevantes, a gente fala sobre saneamento básico, a gente fala sobre trânsito, a gente fala sobre segurança pública e é claro, a gente não pode deixar de falar de saúde, é nossa saúde. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Vamos lá, vamos abrir a nossa janela para saber como é que está o tempo lá fora nesse momento, nesse 25 de setembro, nessa segundona. Um bom dia para você. No detalhe você confere imagens ao vivo da Avenida Juracy Magalhães, uma das principais vias, avenidas aqui da cidade de Itabuna, para você que é de fora do estado. E para você que já morou aqui na cidade de Itabuna, se encontra fora do estado, você vê que, olha só, nesse momento o fluxo de veículos é pouquíssimo, mas já se aproxima aí do horário onde o fluxo de veículos aumenta nesse momento. Bom dia para você que está no seu carro, quem sabe você está no ônibus aí acompanhando nossa programação, quem sabe através do seu smartphone, tvi.tv.br, é a TVI no seu bolso, é a campanha que a gente está fazendo aqui na emissora. Vamos ver como fica o tempo para Itabuna e também para Ilhéus para essa segunda-feira, vamos lá. Itabuna a gente começa trazendo a previsão, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. A mínima é de 19 graus, chegando a máxima de 25 graus aqui em Itabuna. Vamos para Ilhéus? Ilhéus é o sol e aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também durante a noite. A mínima é de 18 graus, chegando aí a máxima de 28 graus na terra da Gabriela, nossa vizinha cidade de Ilhéus. Obrigado a você de Ilhéus, um beijo no seu coração que acompanha a nossa programação. Acompanha o Cidade Já e também a programação da TVI 24 horas por dia. Obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. A TVI está fazendo sucesso também na cidade de Ilhéus. Lembrando para você que você de Ilhéus pode participar com a gente, é claro, através da nossa página do Facebook e conferir também os nossos vídeos no nosso canal no YouTube. Novidade, ok? youtube.com/TVI oficial. Vem aqui que eu trago agora as cotações para você na manhã dessa segunda-feira. O dólar comercial está sendo vendido hoje a R$ 3,12. A arroba do cacau está custando R$ 100. O boi gordo está custando R$ 111,72 e o café Conilon R$ 134,57. Essas foram as cotações para você. Vem comigo que a partir de agora você fica sabendo o que é manchete nos principais jornais impressos aqui do nosso estado e também os destaques do Brasil através dos jornais de circulação nacional. Bom, a gente traz a manchete do Jornal à Tarde. Desmanche de carros é localizado pela polícia em Feira de Santana. Olha só, a polícia atuando aí na cidade de Feira de Santana é o que traz a manchete do Jornal à Tarde desta segundona. No Correio da Bahia, manifestantes fazem ato em Salvador contra a cura gay. Eles afirmam: não somos doentes, trazendo aí o destaque para a polêmica relacionada à justiça que decidiu que a homossexualidade poderá ser tratada como doença. Existe na verdade um debate, a gente vai até trazer aí nessa semana um debate sobre esse tema. Eu acho importante a gente conversar sobre isso. É a manchete do jornal Correio da Bahia, os manifestantes fizeram esse ato aí na capital baiana. No jornal Tribuna da Bahia, a Polícia Militar localiza 80 quilos de maconha na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na capital do estado. Para você que acompanha a nossa programação, para você que acompanha também os sites de notícias e aqui, é claro, os jornais impressos, em Salvador, a Polícia Militar está agindo aí de forma operante aí nos bairros para o combate ao tráfico de drogas. E está havendo aí realmente um clima de tensão na capital baiana. A gente acompanha e traz aqui os detalhes para você. A gente sabe que você de Itabuna, tem muita gente aqui do sul da Bahia que trabalha em Salvador, que vai sempre a Salvador. Acho importante a gente trazer essas informações aqui para você. Olha só, no jornal O Globo, Pezão estuda novo modelo
de renúncia fiscal para a empresa que investir em segurança. Pezão é o governador do Rio de Janeiro. A gente sabe que também no Rio de Janeiro existe essa crise, a violência, a guerra entre os traficantes, né? A guerra do tráfico. Lá no Rio de Janeiro, o governador aí, ele está estudando um modelo de renúncia fiscal para a empresa que investir em segurança. No jornal O Dia também do Rio de Janeiro traz: Rocinha volta a registrar tiroteio e aulas são suspensas nessa segunda-feira. Esse é o drama que está vivendo aí o pessoal da Rocinha, a favela da Rocinha lá no Rio de Janeiro. A gente acompanha também aqui do nordeste do estado, aqui do sul do estado da Bahia, nordeste do país, na verdade, aqui no sul do estado da Bahia. A gente acompanha, claro, a gente se solidariza com essas famílias que estão vivendo todo esse clima de tensão aí no Rio de Janeiro e também na capital baiana. E esse foi tema da semana passada. Nós conversamos sobre segurança pública, sobre alguns viés, alguns caminhos sobre a segurança pública aqui no nosso estado e também em todo o Brasil. Bom, essas foram as manchetes dos jornais nessa segunda-feira. Agora eu trago as primeiras notícias para você. Eu começo falando, no geral, nas notícias internacionais. Um novo terremoto atingiu o México ontem, dia 24. Mais um terremoto aí de magnitude 5.9 foi registrado ontem no México, na costa oeste. O tremor, de acordo com as autoridades, teria sido uma réplica. O epicentro do abalo sísmico foi a 99 quilômetros sudoeste da cidade de Tonalá. Já chega aí a 307 o número de mortos desde o primeiro registro de terremoto, que foi no dia 19, na terça-feira. Olha só, a gente traz uma notícia também sobre o horário de verão. A gente está vivendo aí, a gente está vendo o impasse e esse novo estudo do governo federal a respeito do horário de verão aqui no nosso país. A tendência é que o horário de verão seja mantido, é o que diz o líder do governo na Câmara dos Deputados. O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, disse ontem, após participar de uma reunião com o presidente, que a tendência é que o governo mantenha o horário de verão. A gente acompanha e traz detalhes para você. A gente agora vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta falando de saúde, falando sobre o câncer infantil, Setembro Dourado. O intervalo é rápido, daqui a pouco estou de volta. Continue com a gente. Volta com o Cidade Já aqui pela TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nessa segunda-feira, começo de semana, a gente precisa realmente se animar aí. Mais uma semana pela frente para a gente enfrentar. E eu começo esse segundo bloco para a gente ver como é que está o trânsito lá fora. Vamos lá saber como é que está nesse momento, com imagens ao vivo. A gente tem, olha só, o fluxo de veículos já aumenta nesse momento aqui na cidade de Itabuna. Vai se aproximando aí, muita gente se preparando para entrar no trabalho. Um bom dia para você, obrigado pelo seu carinho de sempre. Estamos aqui mais uma segunda-feira para deixar você bem informado. Volta aqui comigo agora, antes da gente falar sobre saúde aqui no Cidade Já. Eu quero falar sobre a onda de violência que aconteceu ontem aqui na cidade de Itabuna, nesse domingo, após o jogo do Interbairros que aconteceu aqui na cidade. Houve um atentado, diversas pessoas que estavam dentro de um carro pequeno dispararam, deflagraram tiros contra pessoas que estavam em um bar no bairro Daniel Gomes. A gente vai trazer detalhes a partir do meio-dia sobre esse caso. A gente está acompanhando qual deve ter sido a motivação desse ato que aconteceu ontem aqui na cidade de Itabuna. Ontem, já finalzinho da tarde, nesse domingo, a gente traz, infelizmente, fim de semana de violência aqui na cidade. Mas vamos lá, a gente traz esses detalhes a partir do meio-dia, porque agora a gente fala sobre saúde. Estamos no Setembro Dourado, o mês de conscientização sobre o câncer infantil. Bom, para a gente conversar aqui nos nossos estúdios mais sobre esse assunto, eu recebo a doutora Tereza Cristina Fonseca, que traz agora, ela é uma das fundadoras do GAC Sul Bahia e também oncologista pediatra, e traz mais detalhes sobre esse assunto agora para a gente. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Cidade Já. Bom dia. Bom, a gente vai conversar falando sobre esse assunto. A princípio, doutora, a senhora já é oncologista pediatra, a senhora está vivendo, como a gente estava conversando, o tema de conscientização a respeito do câncer infantil não se detém apenas em um mês específico, né? Apenas o setembro ele é lembrado para a gente intensificar realmente essa questão da conscientização, mas é preciso se conscientizar o tempo inteiro a respeito do câncer infantil, né? Na verdade, durante muito tempo, o câncer infantil ele ficou um pouco de lado, até porque
considerava-se uma doença rara, né? O câncer é muito mais comum no adulto do que na criança, porém os dados epidemiológicos, eles apontam que o câncer hoje é a segunda causa de morte na faixa etária de 1 a 19 anos. Infelizmente, a primeira causa de morte é violência, acidentes, violência, e colocando o câncer aí em evidência devido à sua importância na mortalidade, o Ministério da Saúde ele começa a ter esse olhar para divulgar e debater situações que podem melhorar essa mortalidade do câncer pediátrico. Bom, doutora, além da conscientização, existe também meios de se prevenir o câncer infantil. A parte da conscientização traz também esse assunto? Então, o câncer pediátrico ele é um pouco diferente do câncer do adulto. Então, o que acontece? Nós sabemos que no câncer do adulto você tem uma exposição prolongada a agentes que a gente chama cancerígenos e que essa exposição prolongada vai deixar essa pessoa com uma chance maior de ter o câncer. Então, sabidamente, quem fuma tem uma tendência maior a ter câncer do pulmão, de laringe ou câncer de uma maneira geral. No câncer pediátrico, nós sabemos que há uma exposição, possivelmente, a agentes carcinogênicos, mas no período fetal. Então, você tem a mãe com essa exposição e que pode levar a uma mutação celular, levando uma tendência até esse câncer. Tudo isso eu coloquei porque, assim, diferente do adulto que você pode dizer assim, olha, não vamos nos expor ao sol sem protetor solar, porque senão você vai ter o câncer de pele. Nós não temos como fazer isso no câncer pediátrico. Entendi. Então, nós usamos o que nós chamamos de detecção precoce, que é a prevenção secundária. Então, na detecção precoce, é quando você tem os sinais e sintomas indicativos da doença e você diagnostica precocemente a doença. Bom, é importante trazer esse conhecimento, né? Porque, como a doutora trouxe, essa diferença, né? Como o câncer, no caso do fumante, né? Não fume, a gente traz todas essas recomendações para a pessoa, mas a criança não. Até porque a criança acaba sendo vulnerável, no caso da mãe, né? Que pode passar doenças para essa criança. Muitos desses cânceres, doutora, existe possibilidade da criança já nascer com predisposição ou com algum indício já desse câncer? Então, existe raramente o câncer hereditário, raramente. Mas nós temos alguns casos, por exemplo, o tumor de Wilms. A gente sabe que existe uma alteração num gene chamado WT1, WT2, e ele pode ser hereditário. Não é que você vai nascer com câncer, mas você nasce, você precisa de uma segunda mutação para você aparecer. Então, o tumor de Wilms, que é um tumor no rim, ou o retinoblastoma, que é o tumor do olho, você tem essa questão de ter uma alteração genética já ao nascimento e você tem uma predisposição. Qual a importância disso? Aquelas pessoas que têm esse tipo de tumor, o filho tem que ter vamos dizer assim, uma avaliação periódica para você diagnosticar precocemente. O filho e irmãos, né? Então você tem um filho e os irmãos dessa criança também. Porém, na grande maioria, o que você tem? Você tem exposição ambiental, que leva a uma mutação genética, mas você precisa de uma segunda mutação ou terceira para você desenvolver. Então, assim, muitas vezes você não tem como detectar quem tem essa predisposição ou não. Então, aí, no caso, a gente muda a palavra, não é uma, como disse, não é uma prevenção, é um diagnóstico precoce. A diferença está aí. A diferença está aí. A gente chama de prevenção secundária, mas o nome, o termo é diagnóstico precoce. Muito bem. É de grande importância. De que forma, doutora, agora o pai e a mãe que está assistindo, o tio, avó, existem muitas crianças que são criadas pelos avós hoje, deve agir, né? A recomendação é para que, no geral, a criança ela receba uma atenção maior e melhor nessa questão da saúde, né? Mas de que forma o pai deve observar a criança e decidir ir ao médico? Então, assim, nós temos o que nós chamamos de sinais e sintomas, que são sinais de alerta para a possibilidade de câncer. Então, esses sinais e sintomas, obviamente, nem todos eles serão câncer, mas, como dizemos, você levanta o sinal de alerta. São aquela luzinha que aquela acende. Luzinha que você começa a ver, olha, tem alguma coisa que ainda não está bem. Então, quais são esses? Então, você tem uma palidez
que não é por deficiência de ferro, você trata com ferro e a criança piora. Febre prolongada, que dura mais do que 15 dias, podendo assim a criança ter 2 dias de febre, melhorar e depois voltar a ter febre. Perda de peso significante, como é que eu vou saber? Então assim, aquela criança que aquelas roupas já não cabem mais, né? Caem, então é uma perda de peso significante. Manchas roxas ou sangramentos, manchas roxas que não são em locais de trauma. Então, por exemplo, perna e braço são locais de trauma. Então, muitas vezes a criança está brincando e se bate, mas você começa a ter rosto, tórax, então tem alguma coisa errada, porque instintivamente, se você vai receber uma bolada, por exemplo, você se defende com o braço, né? Você nem pensa, é automático. Então, assim, sangramentos em locais de trauma, dor óssea ou articular, que pode até acordar essa criança à noite. E tumor em qualquer lugar do corpo. Até que prova o contrário, pode ser câncer. Entendi, doutora. A gente continua conversando sobre temas, sobre câncer infantil e também sobre o trabalho do GAC, obviamente, no próximo bloco. O intervalo é rápido, continue com a gente, eu volto em instantes. De volta com Cidade Já, obrigado pelo carinho da sua audiência nessa segunda-feira, 25 de setembro de 2017. Já estamos na primavera, só lembrando para você, viu? Mas o tempo não mudou muito não, a gente continua instável, continua chovendo aqui na nossa região no Nordeste. A gente vai até trazer uma previsão para você nessa segunda-feira, como deve ficar o tempo aqui no Nordeste. Bom, você vê que o fluxo de veículos nesse momento, você assiste no detalhe, Avenida Juracy Magalhães, o fluxo é intenso nesse momento aí, se aproxima o horário de muita gente trabalhar. A gente agradece o carinho da sua audiência, de você estar ligado. Você que não saiu ainda para o trabalho e está aqui ligado no Cidade Já para ter informação. E a gente fala de saúde, continua falando sobre saúde nesse terceiro bloco. Ao meu lado, para você que ligou seu televisor agora, eu recebo a doutora Tereza Cristina Fonseca. Ela que é uma das fundadoras do GAC, ela também está aí na direção do GAC e também é oncologista pediátrica. Bom, doutora, a gente encerrou o segundo bloco falando sobre alguns sintomas que a criança ela pode apresentar, que pode servir de alerta para a questão do câncer. E a gente ratifica aqui, a gente confirma o ato de a gente precisa realmente dar importância a pequenos sinais que a criança pode apresentar e que às vezes a mãe, o pai ou a avó esteja cuidando dessa criança, pode falar, não, a criança não quer ir para a escola, como a gente estava conversando, né? Diz que dá com dor de cabeça, mas é birra, é manha, mas a gente precisa ter cuidado mesmo com as nossas crianças, né, doutora? Na verdade, há uma pouca valorização das queixas da criança, principalmente no que se refere à dor, né? Então, assim, dor de cabeça constante, podendo ser ou não acompanhado de vômitos, alterações neurológicas, você tem a possibilidade de ser um tumor cerebral. Então, volto a retificar, não quer dizer que todas as crianças que tenham isso vão ter tumor cerebral. Mas se você tem uma queixa que passa a ser constante, você tem que levar num médico generalista para ele poder avaliar e ver se tem a possibilidade de dar continuidade à investigação. Então, da presença desses sinais e sintomas, que são muito parecidos com outras doenças da infância, então pode ser uma doença A, pode ser uma doença B, mas também pode ser um câncer. Então cabe, nesse momento, levar um médico generalista. Com certeza. Olha, você que está nos assistindo aí, fica atento aos sinais da sua criança, do seu bebê e também dos adolescentes, né? O câncer, no caso, infanto-juvenil, como a doutora mesmo falou, até 19 anos aí existem casos grandes, né? Sobre o câncer infanto-juvenil, no caso. Bom, a gente vai falar agora sobre o GAC. Sabe que em todo o país existe esse grupo. Aqui no sul da Bahia existe o grupo de apoio Criança com Câncer, que é o GAC. E a senhora é uma das fundadoras do GAC. Há quanto tempo, doutora, o GAC ele funciona e ele atende essas crianças, essas pacientes? O GAC ele teve seu início em 6 de outubro de 1996. Né? Então, de lá para cá, ele vem atendendo. Na verdade, ele apareceu porque nós estávamos naquele momento uma situação financeira muito difícil na região, com a falência do cacau, e
boa parte das nossas crianças, as famílias abandonavam. Justamente que os pais não estavam desempregados, a criança não tinha onde ficar, a família não tinha como se alimentar. E a gente visualizou que não haveria possibilidade de manter o tratamento dessas crianças se não tivéssemos um acompanhamento, um acompanhamento e uma ação de apoio. Né? Então, na verdade, tudo que é necessário para que uma criança tenha o melhor diagnóstico de tratamento, o GAC ele entra nesse sentido. Então, não só dando apoio psicossocial, né, onde a gente tem a nossa casa de apoio, onde a gente tem a nossa escola dentro do GAC, assistência social, alimentação, transporte, medicamentos suplementares. Então, a gente dá esse apoio como um todo, mas, por exemplo, se tiver um exame que seja necessário para aquela criança e nós não conseguimos aqui pelo SUS ou não conseguimos realizar na nossa região, o GAC ele vem assumindo justamente para a gente ter um diagnóstico preciso do tumor dessa criança e poder ter uma maior chance de cura. Doutora, como é o processo, no caso, para a família, para essa criança chegar até o GAC? Como ela vai, a priori, para o hospital, para o médico, e depois desse diagnóstico ela é levada ao GAC? Então, toda vez que nós recebemos uma criança e o ambulatório é porta aberta, mas é porta aberta no sentido assim, ela vem encaminhado por um médico generalista. Então, uma criança que apresenta sinais e sintomas, o médico viu e diz, olha, pode ser câncer. Né? E aí o GAC ele entra, porque muitas vezes essa criança são de outras cidades. E aí elas vêm para cá para uma avaliação e não tem onde ficar, não tem como, não conhece a cidade. Então, assim, essa criança ela vem acompanhado por um pai ou pelos dois pais, e aí ela fica na casa de apoio durante essa avaliação. Se é uma criança que está grave, nós já encaminhamos a nível hospitalar, né? E aí ela fica a nível hospitalar durante a avaliação. Se não for câncer, nós fazemos a contrarreferência. Então, nós levamos um relatório e devolvemos ela para o médico que encaminhou para cá. Então, toda essa rede, ela é necessária para que possamos fazer um diagnóstico precoce do câncer pediátrico. Muito bem. Doutora, hoje o GAC, ele vive com o apoio de parceiros, né? De que forma, quem está assistindo o programa, ele pode ajudar rapidamente e deixa o número de contato para a gente encerrar o programa. Então, o GAC é 100% comunidade, nós não temos apoio governamental. Então, o nosso telefone é 3211-9986. Tem a equipe de telemarketing que entra em contato com as famílias, saibam que isso é verdadeiro e que ajuda realmente a instituição. E as outras verbas que nós temos são de projetos, justamente, que é uma verba direcionada para algum projeto da instituição. Bom, obrigado, doutora Tereza Cristina, pela sua presença aqui. Volte mais vezes, viu, no programa. Muito obrigado pela chance de estar divulgando o câncer pediátrico. Muito bem. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com a programação da TVI. A gente retorna aqui na nossa programação para trazer mais informação para você, com certeza. Um ótimo dia para você, ânimo. Hoje é segunda-feira, a gente precisa realmente de chances para poder recomeçar. Tchau, a gente se vê.